Olá, uma ótima quarta-feira para você, começando pela TV Capital, mais uma edição do Jornal Argumento, na presença, na companhia do meu amigo Marcelo Heleno. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Essa camisa vermelha é uma homenagem ao Vila Nova? Não, homenagem Coincidência, a mim, ao seu o vestuário. espírito encarnado, o espírito otimista que tem que dominar a mente e o coração dos homens. Pronto para mais um embate, André. Essa mensagem sua realmente é para refletir. Eu ando muito reflexivo. Final de ano é assim, a gente sempre tem que fazer balanços, lembrar o que a gente aproveitou no ano, lembrar as coisas boas e ter a consciência de que temos que estar preparados porque 2014 já está chegando e normalmente o ano novo é apenas a sequência daquilo que a gente já fez no ano anterior. Exatamente, nada mais é do que um dia após o outro, né? Que a gente protela ou prorroga, ou às vezes até o calendário, como você disse na rádio ontem, né? O calendário é complicado. O calendário é cruel. Cruel. Especialmente com o gestor públiblico, né? Exatamente. Eu adoro quando o gestor estipula prazo, aí já abre brecha para você. Você pode anotar na agenda e cobrar que normalmente não fica pronto. Exatamente. A gente começa a falar sobre a reunião que teve ontem lá na Câmara Municipal de Goiânia, onde a OAB e também a representantes comerciais estiveram lá para falar sobre a questão do reajuste, principalmente naquela área, a primeira zona, que são aquelas regiões mais valorizadas. Ficou definido que vai ser passado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois deve ir a voto em plenário, mas assim, ficou mais uma vez adiada a decisão sobre essa polêmica que, Marcelo, é mais política ou é mais pró-cidadão esse debate que você está vendo aí sobre a questão do IPTU? Só uma questão política. A bancada de sustentação do prefeito Paulo Garcia está escolhendo o melhor momento para aprovar. As condições já estão cuidadas, já estão criadas para que o projeto seja aprovado. O que vai acontecer? A CIEG esperneou, alguns comerciantes espernearam. Entra naquela questão do espírito da justiça fiscal que esse projeto não tem. Essas áreas mais nobres, botou no teto 37, reduz para 25. Que diferença vai fazer? Muito pouco. Muito pouco, principalmente porque a reclamação dos comerciantes é que eles já estão pagando muito imposto e principalmente nessas vias onde ou já foram ou estão sendo instalados os corredores de transporte coletivo, a reclamação dos comerciantes é que uma das bases desses corredores é a eliminação do estacionamento nessas avenidas de grande fluxo. Não tendo estacionamento, as empresas têm duas opções. Ou elas adquirem uma área para organizar o seu próprio estacionamento para cliente, ou então vai ficar sem. Não tem meio termo. O caso mais grave é o da T63, porque os outros corredores que estão sendo, que a Prefeitura está anunciando aí que é 85, T7, T9, 24 de outubro e Independência, já há uma discussão. No caso da Independência já não há, na maior parte dela já não há a permissão de estacionamento, mas já existe uma discussão. Na T63 não, era um corredor que não estava sendo discutido e de repente você eliminou completamente o estacionamento e pegou esse pessoal a pé, mas para quem mexe com comércio, para quem começa 25 para 37, é uma diferença michuruca. E não vai entrar na discussão que teria que entrar. Do ponto de vista da justiça fiscal, é aquilo. Aquelas defasagens de mais de 500% vão continuar grandes, muito grandes, porque não foram mexidas como deveriam ser. E o outro ponto de vista, que é o questionamento principal da OAB, isso é um alerta que está sendo feito e que parece que os vereadores e os articuladores da prefeitura não estão ouvindo. Quando a discussão do plano diretor, o que todo mundo estava falando? Olha, o projeto não foi discutido. Exato. O projeto não está justificado tecnicamente. Parará, pererê, caixinha de fósforo. E
Todos que falaram isso foram solenemente ignorados. Isso porque as audiências públicas, no caso do plano diretor, foram realizadas, mas a justificativa técnica, especialmente no debate na universidade, essa justificativa técnica não foi levada, não foi apresentada, muito provavelmente porque não existe. Aí tocaram, foi a toque de caixa, o que deu? A modificação do plano diretor foi suspensa pela Justiça. Vai, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento pretendido pela Prefeitura para essas mudanças. Agora, em relação ao IPTU, é a mesma coisa. O questionamento da OAB é o formato que se escolheu para aprovar o projeto. A OAB questiona duas coisas. Uma é a noventena, que eu acho que vai acabar sendo desconsiderada, e o principal vai ser aprovada uma lei ordinária e, na visão do pessoal da OAB, teria que ser uma lei complementar, porque a fixação do IPTU faz parte do Código Tributário, que por sua vez está na lei orgânica do município. Esse é um alerta que foi feito. É claro que a Prefeitura tem os seus procuradores jurídicos, a Câmara também tem, e todo mundo está dando uma solene banana também para esse argumento. E o argumento da OAB pode estar correto. E aí, mais uma vez, a situação fica protelada. Agora, Marcelo, ontem, ouvindo, até parei o meu carro para ouvir a sua entrevista na 1090 com o presidente da CMTC. Não, na verdade, o diretor Sávio Afonso. Exato. Amigo, não foi um tanto quanto utópica, para não dizer extremamente otimista, porque ele fala sobre a implantação, como você começou a falar, a questão da T63. Ele ainda falou, né, que o primeiro passo é colocar os fotossensores, e depois ele fala sobre a questão das extensões e cita ali a Avenida 24 de Outubro, que para mim, eu tenho plena convicção de que não sai, e penso que em alguns outros lugares também não sai, e o pior de tudo é que é um projeto sem data, né, porque depende de repasses, ou seja, está tudo pronto, mas falta o principal. Primeira coisa, esse diretor, que é o Sávio, eu tenho uma relação muito tranquila com ele. Sim. Sempre tivemos debates, alguns até acalorados, certo? Desde por onde eu passei. É um cidadão que acabou se dedicando muito ao estudo dessa área de transporte, está dentro da CMTC desde a sua criação, passou por várias funções. É uma pessoa que eu respeito muito. E é por isso que me permite até ficar bem à vontade para fazer os questionamentos que eu faço com ele, mas é uma coisa que continua muito nublada. Você, de repente, fez o corredor universitário aos trancos e barrancos, na mesma toada do poder público, aquele negócio que o calendário é muito cruel, né? O corredor universitário foi mais uma das obras que foi inaugurada sem estar terminada para atender interesse de eleição. Isso aconteceu na reeleição do Paulo. Está consolidado. É positivo? É positivo. Deu melhoria, fluidez para os ônibus que circulam. É um corredor pequeno. Apesar das subidas e descidas, a ciclovia funciona. Pouca gente utiliza, mas funciona. Mas o que é estranho nesses projetos, no desenvolvimento desses corredores, é que esses corredores da T7, T9, independente do dinheiro que vem de Brasília, eles eram para ter sido iniciados em abril. Isso. Então, quando vem aquela crise do transporte, o movimento dos estudantes, tudo, parece que fica todo mundo numa letargia, aí esqueceram. Aí você tem esse corredor da T63, que parece que poderia ser considerado o quê? Angu de caroço é um bom... Eu acho que é uma boa expressão. É uma boa expressão? Não vai, parece uma obra aparentemente simples, mas não vai. Não, ela é simples, não tem nada de complexo. Passou pela CEMOB, CEMOB não deu conta, passou para a Comurg, a justificativa que a Comurg tem mais agilidade para tocar a obra. O principal obstáculo da tal da ciclovia, que é aquela ponte no Cascavel, nem mexeram até agora, vai deixar por último. Aí já foi divulgado hoje, acharam um vilão finalmente para a ciclovia, né? Que foi o pé de jamelão. Foi o jamelão que estava atrapalhando. Aquelas frutinhas que caem, as frutinhas pretas que caem lá.
fica tudo escorregadio, motociclista já caiu, gente já bateu o carro, ciclista já caiu, está cheio. E a prefeitura está querendo trocar tudo, e essa é uma medida interessante. Mas eu não sei se é o caso ainda, essas ciclovias, essa da T63, ela me parece muito estreita, muito apertada, vai estar diferente da avenida do Corredor Universitário, onde há um espaço bem maior. Aí eu fico pensando, a T7 tem alguns pontos que não tem, e todos os corredores estão vindo com projeto de ciclovia. Onde é que você vai botar ciclovia na Avenida 24 de Outubro? A explicação já começou a vir. Pode não ser na avenida, pode ser nas laterais. Sinais, mas, Campinas não tem espaço mais, André. Você viveu muito ali. Sim. Campinas é um bairro problemático, as ruas estão apertadas, essa época do comércio, você passa lá, é aquele calorão, você não acha vaga para estacionar. O atacadista é concentrado ali naquela região. Exato. Aí tem aquele problema que eu já falei aqui, os ambulantes que tomaram conta das ruas de novo, fica aquele bafão, aquele calorão. Aí se chove, parece que a água não tem para onde escorrer. Campinas tem aquelas ruas fora 24 de outubro, que já é mais moderninha, chove, você tem que esperar meia hora para a água baixar, se chover muito forte. Então é um bairro muito complicado. Aí vem parece que são as soluções mágicas e parece que vem tudo a toque de caixa. Coincidentemente, a prefeitura anuncia a desapropriação de imóveis para fazer o BRT no mesmo dia que o Estado licita o VLT. Vai ter um trenzinho do Estado e um trenzinho da Prefeitura. E agora os dois, o Estado e a Prefeitura, vão estar disputando para ver quem é que vai fazer primeiro. Agora, o que chamou a atenção nesse processo todo, Marcelo, é o fato de que a concessão do serviço de transporte, ele é público. Por ser público, tem que ter um órgão fiscalizador, que nesse caso é a CMTC. Mas ficou evidente que ele pelo menos fez ali uma confissão ou uma aceitação de que o que as empresas fizerem está feito. Ou seja, que não vai haver cobrança desse contrato. Inclusive ele, desculpe, mas em algum momento ele chegou até a defender as empresas, falando que o número de pessoas que estão andando gratuitamente e tal, ou seja, não fez um papel inverso quando seria ser um órgão fiscalizador e esperar que as empresas fizessem a defesa, mas... Me parece que o que ele faz é aquilo que a gente faz aqui também, que só que ele, em nome de um órgão que é público, que está envolvido, ele faz uma meia-culpa. É aquilo que a gente já falou aqui. O poder público não fez nada para compensar as empresas. Sim. Certo? As empresas alegam que estão operando vermelho, existe aquele levantamento do PROCON que aponta a coisa nesse sentido. O que me parece claro é isso. Se você tem uma passagem de ônibus sendo vendida hoje a R$ 2,70, e o PROCON aponta que, pelo estudo técnico, ela devia estar em R$ 2,85, isso significa que são 15 centavos de cano. Quer dizer que as empresas estão recebendo 15 centavos a menos. O PROCON já disse isso. As empresas estão falando que estão no vermelho. E o poder público não faz nada também para questionar esses dados. Se o poder público não questiona, isso aqui está certo, até prova em contrário. O único documento embasado até agora, ou pelo menos que foi emitido oficialmente, foi o do PROCON. Fora esse, existem estudos e planilhas que não são mostrados, né? E são apenas... referência, né? As empresas têm a planilha, ou todo mundo tem uma planilha, mas o único documento até agora que comprova realmente que há um déficit nessa questão aí das empresas de ônibus é esse documento do PROCON. Então, como sendo o único oficial, é o que vale. E aí o que começa a surgir nessa área de transporte, se for querer colocar em duas balanças, o governo do Estado está levando vantagem. Passe livre estudantil. O governo do Estado disse que queria colocar limitada a quem fosse carente. Implantou. Não é para todo o sistema, mas tem 9 mil estudantes sendo bancados pelo governo. O passe livre universal da prefeitura, ninguém dá nem notícia do que vai virar, não se sabe, e por aí vai. Na questão dos trenzinhos, o Estado
fez a licitação, anuncia o início das obras para a segunda quinzena de janeiro. A prefeitura está na fase de desapropriação. Então, em tese, 2-0 para o Estado. Além do que... Aí, além do que, o Estado anunciou a desoneração de impostos aí que vai ser enviada para a Assembleia. Então, 3-0 para o Estado. 4-0, porque já tem a questão do eixo Anhanguera, que já é 50% subsidiado, né? Então já tem esse. Mas isso é mais antigo, não entra nessa discussão. Mas de na hoje, conta né? entra, né? Na conta entra porque o cidadão ele acaba tendo ali uma certa vantagem. Agora é muito complexo, né? Essa questão de sustentabilidade, ou seja, está uma situação complicada aqui no que se refere à questão. A gente já falou sobre isso. É uma questão que ela parece também ter um certinho fogo amigo, né? Nós conversamos nesse dia atrás que a SMT, ela entregou para um grande jornal aqui de Goiânia uma planilha dizendo que aonde há intervenção da prefeitura, existem os maiores gargalos no trânsito. Então, assim, queira ou não queira, né? Acaba virando mesmo uma questão ali de disputa política mesmo que interna, né? Coisa que não deveria acontecer, né? Agora, por vias tortas também, aí acaba sendo um mérito para a gestão municipal, ela acaba fazendo opção pela iniciativa privada. A iniciativa, o canto que seria da iniciativa privada governo, não interfira, não interferindo, o setor privado dá conta das coisas. E seja por omissão, por ineficiência, por incompetência ou por opção, o poder público está fazendo isso, está deixando a iniciativa privada tomar conta de tudo. Nós vamos falar mais sobre essa questão, mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, né, que reuniu ali a maioria dos presidentes do mundo, o enterro, né, o funeral, ainda está sendo, né, o funeral de Nelson Mandela, a participação da presidente Dilma, que para muita gente foi um fiasco, Marcelo. Desde a forma como ela falou e até mesmo algumas gafes que foram cometidas, né? E aí é o quê? É o erro do improviso? Ou quem escreveu o discurso errou porque chamaram sul-africanos de sul-americanos, de... Olha, me parece que normalmente o que acontece nessas ocasiões, pela formalidade da coisa, há uma preparação. Sim. Certo? A presidente Dilma não vai para o sorteio da Copa sem ter definido com alguém o que ela ia falar. Ela não vai para o funeral do Mandela sem definir com alguém, nem que seja o assessor ou a assessora de confiança, acertar o que vai falar, certo? E ela teve tempo de sobra, ocasião de sobra, viajou para a África com Lula, Sarney, Collor, Fernando Henrique. Poderia escolher qualquer um dos quatro para ter aulas, para trocar ideias e tudo mais. Mas me parece que o governo comandado por Dilma, ele está sofrendo aquele momento de megalomania. Os governos petistas estão falando, todo grupo que fica muito tempo no poder, se quiser trazer para cá, o grupo do governador Marconi Perillo, tem muitos momentos que passa por isso. Cria-se uma autossuficiência muito grande e aí os políticos comuns, as pessoas comuns, acabam vivendo essa megalomania. O Lula já quis se comparar ao Mandela. Eu já falei aqui, o Lula tem uma história brilhante, é uma história muito bonita, daquela que saiu de uma camada muito humilde, pobre mesmo, se desloca para São Paulo. Nordestino, principalmente, onde há um preconceito muito nordestino, grande. Aí ele tenta vencer, perde o dedo no turno, aquela coisa toda, acaba virando líder sindical, já puxa esse lado carisma dele e tudo mais. A trajetória de vida dele é belíssima, certo? Mas não dá para comparar em dimensão com o Mandela, com o Fidel, com o Gandhi, o Mahatma Gandhi. Indira é fraquinha, é fraquinha, mas o Mahatma Gandhi, não dá para você comparar
O Lula tem muito mais méritos do que defeitos, mas não dá para você comparar. São pouquíssimos, eu já falei aqui, são pouquíssimas as pessoas que atingem esse status de lideranças mundiais, que chegam e param qualquer auditório para que sejam falados. Então, acontece muito disso. A Dilma fala muita coisa normal, fala muita coisa que podia fazer efeito aqui, mas não faz lá, porque parece que fala, ela vem aqui na TV Capital, fala bem do André Marques. Aí chega na África do Sul, ela só tira o André Marques e põe o nome do Mandela. Não tem dó, gente. É um discurso genérico pronto já sobre essa questão. Isso. Então, é até um desmerecimento a essa trajetória toda, falar que o Mandela inspirou a nossa luta. O Mandela não inspirou a luta do brasileiro, não, gente. Muito pelo contrário. Tem dó. A luta do Mandela sensibilizou, especialmente o movimento negro aqui no Brasil e tudo mais, mas enquanto concepção de país, de nação, não existe essa referência. Não adianta, é forçação. Até mesmo porque o histórico dos dois países são muito diferentes, né? Lá nós não tivemos a política da segregação, aqui não tivemos isso, apartheid, não tivemos nenhum preso que lutou pela causa, nenhum preso que lutou por uma causa de uma raça, muito pelo contrário, tivemos questões políticas. Então são assim, discursos iguais, mas personagens diferentes. Sim, não. A missão que o Mandela colocou em prática enquanto político, quando ele assumiu a presidência da República, foi pacificar um país totalmente dividido, não só pela questão do apartheid, mas pelas próprias disputas internas entre os brancos, as próprias disputas internas entre os negros, por situações diferentes, viviam um limite muito, muito tênue entre o que era lícito e o que não era, o que era moral e o que não era moral. A riqueza e pobreza lá era muito bem definida, então, ou seja... Então, de repente, a liderança do Mandela foi nesse sentido, a luta dele toda não foi para que os negros dominassem os brancos na África do Sul, era para que negros e brancos, sejam eles de qual origem fosse, seja qual opção religiosa que eles tivessem, tudo mais, conseguissem conviver em harmonia. E ele conseguiu pacificar o país. Traduzindo para a realidade, o Lula teria essa dimensão se ele conseguisse reunir, por exemplo, os interesses dos trabalhadores, dos empresários e fizesse um novo pacto pelo país. Exato. Isso existe? Não existe. Nós temos hoje no Brasil uma melhor distribuição de renda com os programas que são desenvolvidos pelo governo federal, mas o empresário continua se lixando para a população. É uma classe apesar do conceito de responsabilidade social, tudo, continua o Brasil está tirando muita gente, praticamente tirou todo mundo para cima da linha da miséria, mas continua com uma das piores distribuições de renda do planeta. Isso é real. Não, Isso por quê? Porque não existe uma mudança justamente nesse pacto. É o que você disse. O empresário continua se considerando como elite, como o cara que domina, e o trabalhador é o trabalhador. É a massa de manobra ali, inclusive, alguns aspectos. Nelson Mandela lutou muito pela justiça social, né? Que pessoas de etnias, classes, raças e qualquer outra diferenças, elas fossem iguais. Aqui no Brasil nós não temos essa justiça social, ela é muito promovida pela questão da distribuição de renda, que não é uma justiça social, é uma justiça de distribuição, mas já falamos várias vezes aqui que existem regiões no Brasil que tem televisão, não tem energia, tem geladeira e não tem água, então está muito distante de falar sobre um perfil de um estadista, que era Nelson Mandela, porque ele pode ser chamado como estadista, e de uma ação... E até a formação, ele não abriu mão de algumas coisas que estão sendo reveladas agora. A família dele tinha propriedade. Sim. Tinha bens. Era rica a família. Certo? Ele mesmo com as condições adversas, ele é advogado, foi advogado. Sim. Então, é totalmente diferente. E ele não abriu mão dessas possibilidades de se formar, de melhorar, de se melhorar enquanto pessoa, enquanto cidadão, tudo, em função de ter consciência que existia a opressão em cima do povo negro
ele era um privilegiado dentro dessa massa negra, e isso não interferiu na concepção. Pode ter interferido, mas ele não tentou se apropriar disso para chegar ao resultado. Em lugar nenhum, em nenhum momento eu acompanhei vários discursos de Nelson Mandela, ele não se colocava como exemplo de nada, muito pelo contrário, ele tinha um discurso universal, ele não se punha como referência em absolutamente nenhuma situação, né? Ele falava em nome de um povo, de uma nação e até mesmo de ocupantes de planeta, né? Porém, é que eu falei com o Marcelo aquele dia e reitero, né? Não vamos colocar Nelson Mandela num pedestal e transformá-lo como santo. Vamos dar continuidade ao sonho de Nelson Mandela para que a gente tenha aqui no Brasil, né, não um santo Mandela, mas uma lição Mandela, né, de que a justiça social ela é fundamental para o crescimento do país, onde o filho do presidente e do pedreiro possam estudar na mesma escola, né? Sem ser o pedreiro estuda lá na periferia, onde o professor não vai, e o filho do presidente, do governador, as melhores faculdades, né? Isso aí é injustiça social que Nelson Mandela muito combatia, era isso, né? Que todos fossem iguais. Para tudo isso, a lição que fica é isso, parece que é o óbvio, mas estamos muito longe de aplicar e praticar. Nós temos que ter uma escola que seja de qualidade, como você falou, para o meu filho, para o seu, para o filho do pedreiro, do faxineiro, para o filho do empresário. A saúde tem que ter um sistema que funcione, que seja universal para todos. A segurança tem que atender, não é porque eu tenho que ser amigo do policial para ser atendido, não. Ela tem que funcionar. Se você quiser, eu tenho pesquisado algumas frases dentro desse espírito de final de ano. Tem uma que eu vi hoje do Fernando Sabino, escritor mineiro, dizendo que democracia é quando você dá acesso a todos ao ponto de partida. O ponto de chegada cada um faz, mas o ponto de partida tem que ser igual. Exatamente. Até mesmo para ninguém sair na frente do que acontece no Brasil aqui, né? É uma prática comum aquelas pessoas que já têm uma herança um tanto quanto mais facilitada, que elas já saiam na frente. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo a gente fala sobre a questão aí das reformas, né? Vem um período agora do Brasil para, no próximo dia 20 o Brasil para, só voltamos no mês depois do Carnaval, ainda não sei que mês vai ser, mas a presidente Dilma, que já havia prometido a reforma ministerial para janeiro, já pensa agora em fazer em março, né? Aqui em Goiás, o governador Marconi Perillo prometeu também para janeiro, e deve haver também no município algumas reformas, já que algumas pessoas também vão se candidatar. São assuntos que a gente discute depois, e uma questão emblemática, né? O presidente Barack Obama cumprimentando o presidente de Cuba pela primeira vez. Então, certas situações, né, Marcelo, que momentos tristes também mostram ali a capacidade do ser humano de se sobrepor a questões políticas, pessoais, e as questões humanas, elas se sobrepõem a isso, né? Então, aquele aperto de mão de Barack Obama com o irmão de Fidel Castro, histórico, Raulzito. São os assuntos que a gente debate e, claro, né, a gente conta aí com a sua participação para logo depois do intervalo comercial, um instante só. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás.
Agora de volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, vamos falar sobre final de ano, né, Marcelo? Aquele momento que... Oba! Aquele momento especial. E eu comentei com você aqui que nós podemos correr o risco novamente de ficar sem presidente no Brasil, porque a presidente Dilma está estabelecendo período de férias juntamente com Michel Temer. Então podemos ter um apagão aí, como já aconteceu no Brasil algumas vezes. Para algumas funções, né? Porque formalmente Henrique Eduardo Alves é quem assume, né? Isso. Ele como presidente da Câmara. E se por um acaso ele resolver Só que a Câmara querer vai estar em descansar... recesso. Não, mas ele assume a presidência, ele não deixa de ser presidente, né? Agora, se por um acaso ele resolver tirar férias também, Joaquim Barbosa assume por uns dias, deixa o Joaquim trabalhar um tempo. Eu aposto na plano Você lembra? A, B, C, D. Você lembra um vice lá do Pará, chamado Hélio Gueiros, que assumiu o governo por uns dias, uma semana para uma viagem oficial do governador? Ele saiu demitindo uns secretários que ele não gostava. Deu um problema, meu Deus. E o pior de tudo é que ele tinha legitimidade para aquilo. Tinha, né? claro E que depois, para reverter, foi uma situação complicada. E na política é engraçado, como as pessoas ficam ressentidas, né? No auge do vigor, da comemoração pela eleição da presidente Dilma Rousseff, né? Teve um colega uma vez do meu lado que falou assim, não, porque a Dilma na condição de primeira presidente do Brasil. Eu falei, não, senhor. Mas como não? Eu falei, não, primeira mulher que presidiu o Brasil foi a ministra Ellen Grace. Não, e teve a princesa Isabel também nesse histórico. Não, esquece. Não. Vamos falar do presidente, momento atual. Não é princesa não, mas a primeira presidente foi uma ministra do Supremo chamada Ellen Grace, que estava no exercício da presidência do Supremo. Sim. E numa dessas ocasiões, num período pré-eleitoral, o presidente viajou, o vice viajou, ela assumiu a presidência por, acho que foram 2 ou 3 dias somente, mas entrou para a história como a primeira mulher a exercer a presidência da República, assim como ela foi a primeira mulher a presidir o Supremo. Exatamente, e depois disso tivemos aí... Joaquim Barbosa, pode falar o que for, é o primeiro negro a assumir a presidência do Supremo. Exatamente, e pode ser também o primeiro a assumir a presidência do Brasil. Exato. Esses são os aspectos. Bom, a presidente Dilma havia anunciado aí a mudança na reforma ministerial para janeiro. Porém, pressões de partidos, né, já que ainda não há definição por parte de alguns partidos de quem será ou não candidato, estão fazendo com que ela mude e adie para março, aí quando haverá as convenções, candidatos praticamente definidos, e aí promova-se essa reforma ministerial. Atitude correta, Marcelo? Porque esse pessoal, se ficar no governo, como nós dissemos aqui ontem, Antônio Padilha tem direcionado e tem ido muito à região, ali ao Rio, né? Aonde ele O que acontece é o seguinte... quando você estabelece metas, você estabelece prazos, ou você cumpre, ou então você fica desmoralizado. Exato. Nesse caso aí, há uma falta de sintonia total. Primeiro que a pressão maior que a presidente Dilma vem recebendo, pelo que a gente acompanha do noticiário nacional, nem é dos partidos aliados. Do próprio PT. Porque um partido como o PDT, por exemplo, que tem o Ministério do Trabalho, está ou não o atual ministro, não tem diferença nenhuma. O problema mesmo são essas pastas mais que têm um orçamento maior, que têm projetos que estão dando visibilidade. O Alexandre Padilha é o maior exemplo disso. O Alexandre Padilha é o poste que o Lula escolheu para ser eleito governador de São Paulo. E não assim, fazendo uma justiça... Fernando Henrique fez isso com José Serra, Sim. né? Ele foi ministro da Saúde para ter visibilidade. Para ir para virar depois governador e até candidato a presidente. E muita gente ainda acredita piamente que José Serra é médico. Muito pelo contrário. E não tem nada, ao contrário do Padilha, que é médico, ele tem a formação, tem formação na área pública, e um dos pontos, por exemplo, que justificam o desejo dele de estar além dessa questão de verbas para distribuir para possíveis redutos eleitorais,
é que existem ações do Ministério que estão em curso. O principal deles é o programa Mais Médicos, que foi vendido aí como a solução de ouro para os problemas da saúde do Brasil e que não vai estar com o trabalho concluído neste final de ano. O Padilha, candidato PT ao governo de São Paulo, e o Fernando Pimentel, candidato PT ao governo de Minas. São os dois que estão forçando a barra, pressionando para ficar até 31 de março nos cargos, que é o prazo legal que a legislação autoriza. Agora, outro aspecto também que vai ser amplamente debatido é a questão da Copa. Ontem foi divulgado um relatório detalhe, esses dois não têm mandato, eles não são deputados, são senadores, não tem nada. Então, no momento que eles largarem os ministérios, eles são cidadãos comuns. Exatamente. Tem nenhum outro tipo de atividade para chamar a atenção. É o que a gente espera e pensa, né? Mas as visitas serão constantes àquela região ali. Outro tema também que a gente vai abordar e que a ONU ela tem chamado a atenção, Marcelo, é o fato de que as obras da Copa do Mundo elas estão produzindo muitos sem teto, porque diante da construção desses estádios estão desapropriando casas. E os governos, principalmente Pernambuco, claro que há aí uma certa direcionamento, exato, diz que lá é imenso o número de pessoas que estão sem casa, porque elas foram tiradas das suas residências para não receber as indenizações e não tem aluguel, auxílio, não tem nada, e foi até citado pela ONU, dizendo que a Copa do Brasil está promovendo uma legião de sem-tetos. São os problemas. Aquilo que a gente já falou aqui, vai ser uma festa, não necessariamente popular, mas é o grande evento esportivo do ano, um dos grandes eventos programados para 2014 no mundo, mas vai ser feito do nosso jeito, é a Copa do jeitinho. Inclusive, essa semana... Assumidamente pelos ministros. E foi divulgado nessa semana agora que o Ministério do Turismo ele está cadastrando iates para ficarem à disposição daquelas regiões ali litorâneas, como não há capacidade nem também há tempo para a construção de hotéis, o governo está dando um incentivo para que iates, aqueles transatlânticos, fiquem ali ancorados para servirem de suporte e apoio para que tenhamos uma Copa do Mundo aqui bem acomodada. E essa área de turismo a gente precisa entender como é que as coisas funcionam, né? Nós temos uma legião de gente que vem para o Brasil aí em busca das belezas naturais, das atrações turísticas do Brasil, mas também em busca de conforto, né? Goiânia, por exemplo, está sendo um dos motivos pelos quais a Goiânia está sendo alijado de receber uma grande seleção para disputar a Copa, não ter uma instalação que permita, que seja completa para essas seleções. Quer dizer, um lugar onde os jogadores fiquem, onde tem um centro de imprensa para atender bem a imprensa, onde já tem um campo para treinar e tudo mais. Por incrível que pareça, Porto Seguro vem sendo disputado por duas grandes seleções que querem ir para lá. Uma delas é a Alemanha. Exatamente. Agora, ainda há E é já direcionado por um resort de luxo que tem lá. Exatamente. E o que você achou daquela declaração do diretor ou presidente da Controladoria Geral da União, falando justamente sobre... Ali foi um discurso assim um tanto quanto de rebeldia, né? Quando ele fala sobre... Eu acho que foi mais um arrobo muito mais partidário do que técnico, como caberia a um controlador geral da União. Porque o princípio da declaração dele, a declaração em si, ela é correta. Sim. Não dá para você acreditar aos condenados do mensalão, e essa foi a análise que ele foi provocado a fazer, como os precursores, ou os grandes representantes da corrupção no país, certo? O Genuíno não tem esse perfil, o Delúbio não tem esse perfil, o Zé Dirceu não tem esse perfil, Roberto Jefferson, que delatou, talvez tenha, o Valdemar Costa Neto talvez tenha, certo? Aí...
Até aí está tudo bem, é questionável. Aquilo que a gente já comentou aqui, é questionável você dizer que o mensalão foi o maior esquema de corrupção do Brasil. Como assim, cara pálida? Dá para medir qual que é maior, qual que é pior? Talvez seja o primeiro julgado no STF, não no caso, mas pela quantidade de réus. Não, no Supremo, aí tem como medir, no Supremo foi o maior processo já julgado pelo Supremo. Aí não há dúvida nenhuma, mas dizer que foi, até porque o Brasil foi considerado como país da impunidade. Aí o que o Jorge Age fala é o seguinte: primeiro, é positivo, ele avalia como positivo o julgamento, porque é um caso que chegou onde tem que chegar, que é a justiça, e teve uma definição. E aí a análise que ele fala é justamente isso, que os condenados, na opinião dele, não podem ser considerados como exemplos de corrupção, como símbolos da corrupção no país. E aí, ato contínuo, alguém pergunta: quem são esses símbolos, então, que estão soltos? Aí ele fica calado? Não, você vai para o embate, você vai para o debate, você vai até o final. Você não pode ficar no meio do caminho. E também não pode dizer que segundo fontes, né? Porque ele, como gestor e também como uma pessoa que fiscaliza e controla, ele tem a obrigação de prestar contas. Porque vem o outro lado, inclusive. Se o combate da corrupção não é feito da forma devida no Brasil, é porque órgãos que deveriam fazer o seu trabalho, como a controladoria, não fazem também de maneira eficiente. Marcelo, o tempo está acabando, mas tem um assunto que a gente tem que tocar aqui. Vai chegando o período eleitoral, aí começam a vir os dossiês. Todos nós sabemos que a estrutura da nossa polícia é muito pequena, tanto de pessoal como de equipamento, para dar conta da corrupção inteira nesse Brasil. Tanto é que já foi dito que 40% ou 50% no máximo dos atos de corrupção no Brasil são possíveis de serem investigados, dado a falta de estrutura dos poderes. E o livro do Tuminha, que o governador Marconi Perillo, inclusive, já disse que vai, em primeiro lugar, vai abrir um processo, consultar os seus advogados, porque o livro dele ali, realmente, se for verdadeiro, são denúncias graves, né? E ele fala a melhor definição... Só um minutinho, Marcelo, para passar por que fala que essa questão do governador Marconi Perillo. Porque, segundo ele, a pedido do presidente Lula, houve uma investigação direcionada contra o então senador Marconi Perillo, numa atitude, segundo ele, né, abre aspas, revanchista. Dá para dar credibilidade a... Tem um detalhe. A pior figura na política é o ex-aliado. Que o ex-aliado costuma saber de segredos. E ex-esposa. E ex-esposa é pior ainda. Ex-esposa é uma... Diego Pita e tantos outros. Tem que ser tratada com muito carinho, com muita atenção, não pode deixar faltar nada. Aí o seguinte, os trechos que estão publicados, que já gerou a reação do governador Marconi Perillo, é difícil a gente analisar, porque a não ser pelo relato do Tuma Júnior, de que ele teria recebido a determinação do então chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, para investigar o dossiê, o resto da história que ele relata é exatamente a mesma versão que o então senador, hoje governador Marconi Perillo, contou à época. Exato. Que tinham fabricado um dossiê, que esse dossiê estava sendo investigado pelo Ministério da Justiça, que no meio do caminho o Ministério da Justiça tinha descoberto que os documentos dos tais dossiês eram falsos, certo? E que tinha arquivado. E aí o Marconi, espertamente, ele que enfrentava uma oposição, uma oposição no sentido, ele não era a situação, mas ele estava entrando no processo eleitoral com uma resistência muito grande dos grupos políticos. O que o Marconi fez com muita habilidade? Subiu à tribuna do Senado, denunciou, chamou os senadores à responsabilidade, hoje é comigo, amanhã pode ser com qualquer um de vocês, que pouca gente lembra dessa história, porque estourou, pipocou e caiu.
A informação que eu tenho é que o Marconi sabia que a investigação estava travada, indo para arquivo dentro do Ministério da Justiça, então ele jogou com os dados a favor e chamou a atenção dele e chegou a criar uma certa comoção entre os senadores na época, porque achavam um absurdo se investigar a partir de documentação falsa. Agora, tirando isso, esse livro do Tuma Júnior, para mim, a melhor definição dele, sem ler, quem deu para mim foi o meu ouvinte, o Vargas de Almeida. O Vargas virou assim para mim: mas Marcelo, lançaram um livro aí, ele estava se referindo à Privataria Tucana. Isso. Eu comprei o livro e fui ler para pegar mais subsídio para as críticas que eu faço, né? Aí eu olhei, mas não tem nada, não tem documento, tem nada, você vê aquele saco de gato e não vai para lugar nenhum. Então o do Tuma vai ser mais ou menos isso, é um relato de alguém que viveu dentro da estrutura do poder. Existem questionamentos que já estão sendo feitos sobre a veracidade das informações e é o tipo de publicação oportunista, sim. E é uma autobiografia, né? É uma autobiografia. Ele vai contando fatos que ele teria vivido enquanto secretário nacional de Segurança Pública. Ele caiu no meio de um escândalo, foi acusado de abuso de poder na época. Inclusive até envolvimento com a máfia chinesa, Exato. Uma série de coisas. Então a gente tem que entender, tem que contextualizar isso tudo para entender como é que funciona isso. Mas é um ex-aliado, certamente já está sendo achincalhado pela máquina de comunicação do Partido dos Trabalhadores, que não suporta, já vão dizer que ele mamou enquanto quis. Sim. E depois está traindo o pessoal do mar. A gente tem que entender isso, faz parte da guerra política. Agora, o mais importante é isso, ele chama a atenção para uma fábrica de dossiês, que é normal em todo processo eleitoral. E o pior ainda, ele chama a atenção para a existência dessa fábrica de dossiês dentro do governo, comandado pelo PT, e em um momento em que o governo está sendo acusado de conduzir politicamente uma investigação que teria que ser técnica em torno dos trens e dos metrôs em São Paulo. Ou seja, agora é a hora das artilharias e também essa confusão toda que a gente até discutiu sobre isso, que o TSE vai tentar tomar mandatos, inclusive até alguns deputados coerentes já entregaram. Teve um deputado que já entregou o mandato, essas coisas todas. Agora começa uma guerra de interesse, troca de lados. Olha só o absurdo dessa investigação dos trens. Há um pedido de transferência da tramitação do processo de São Paulo para Brasília. Isso. Qual que é a justificativa? Já estão dizendo, não, é porque tem deputado envolvido. Mas como tem deputado envolvido? Não seria o caso de pedir ao Supremo primeiro autorização para investigar, para deixar a coisa bem clara, é o deputado fulano de tal que está envolvido aqui. Nós precisamos investigar. Então, o correto é independente correr em Brasília, São Paulo, no Oiapoque, no Chuí. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Transferir para Brasília porque qual que é a justificativa? O que eles alegam é que ali existe um território neutro, que ali não haverá nenhuma interferência. Neutro? Não haverá interferência política, essas coisas assim, por se tratar de alguns parlamentares e figuras ilustres. Eu volto cadê a bola de cristal? Sumiu daqui, já levaram a bola de cristal. Ela continua funcionando. O problema dessa investigação, para mim, é a mesma coisa do Haddad, lá em São Paulo. O problema não é a questão de você investigar denúncia de corrupção, esquema que seja duvidoso, nem nada. O problema é que é mal conduzido desde o início. A denúncia, no caso, foi levada por um CAD, que tem que não é um órgão que deveria ser responsável por aquilo. Para um caso de corrupção e licitação, tudo, é Polícia Federal. Exatamente. É Ministério Público. Se é verba da União, Ministério Público Federal. Mas levaram para o CAD. Olha só, o tanto que nós temos de como é que chama esse negócio aí? De conluio das empresas. Cartéis que a gente tem espalhados no Brasil. Aí o CAD esquece tudo para se preocupar com fornecimento de equipamento de trem e metrô.
Ah, tem Agora, dó. Aí você vai ver o presidente do CAD que recebeu a denúncia era ex-assessor do deputado que comandou a denúncia historicamente em São Paulo. Aí ele alega que já tinha desfiliado ao PT, vem a Justiça Eleitoral e fala, não, ele estava afiliado no PT, sim. Aí começa a criar uma série de coisas totalmente desnecessárias, que vão levar ao quê? Vão prejudicar a investigação. O que é mais interessante é que alguém fosse punido. Quando você não tem uma investigação que começa de forma lícita, clara, com objetivos claros, você compromete ela do início ao final. Principalmente porque são investigações que partem de dossiês que são produzidos à margem da lei, ou seja, aquela pessoa que durante algum tempo ela contribuiu com alguma coisa, ela obtém informações importantes e nós tivemos aqui em Goiânia esse caso, né? É impensável, por exemplo, a Câmara Municipal, a gente ter vereadores ali tão bem informados e tão bem qualificados para oferecer dossiês tão complexo, né, com detalhes, com números, com coisas assim. Então, assim, são instrumentos que são utilizados fora da lei, mas em momento oportuno eles ganham visibilidade, mas não ganham muita credibilidade. E esses dossiês, normalmente, eles funcionam mais ou menos como aquela questão das pesquisas que a gente já falou assim. Eu monto um dossiê contra o André. Aí depois eu cochicho, falo para o João, depois eu falo para... Vai passando... Aí, gente, a Nádia, depois eu falo para a Joana, depois eu falo para o Paulo Henrique. Aí, em um mês, está todo mundo sabendo do dossiê, mas ninguém sabe o que tem no dossiê. Exato. Tantos eles foram feitos. Nós temos mais 4 minutos, Marcelo. Eu tenho visto muita gente respirando mais aliviado. Não é por causa do Natal, não. O ano acabou. Nem isso. É o recesso do judiciário. Não, mas é tudo. O país para agora. Isso é normal. Os orçamentos dos governos já estão travados, né? Agora é só pagar umas bobagens que tem que pagar até o final do ano mesmo. Aí já vem, depois que o povo volta dos recessos de final de ano, todo mundo fica na preguiça. Aí quando começa a engrenar, vem carnaval. Quando vai começar a engrenar carnaval, vai vir Copa do Mundo. E aí vai ser difícil. Inclusive... Vai ser difícil. Agora, para a classe política, o ano acabou. Não há mais nada a fazer. Agora é um factoide ou outro, você vê... E engraçado, é factoide mesmo, né? A gente vê a imprensa nacional dando destaque para o encontro do Eduardo Campos, do Aécio Neves, formalizando alianças regionais. A maior aliança que ninguém entendeu que funciona até hoje está lá em Minas. O partido Eduardo Campos apoia o governo de Minas, o Aécio PSDB apoia o prefeito que é do PSB. Isso aí não é novidade nenhuma, mas estão falando lá em tocar, em fortalecer essas alianças que são regionais. Qual a novidade que tem nisso? A novidade é que, segundo informações, é que nesse período agora está sendo articulada uma aliança do PMDB, aquela que a gente vive falando, mas ninguém prova, né? É que podemos ter aí o nosso todo glorioso Júnior do Friboi, que a pesquisa ontem mostrou que ele ainda não decolou, candidato ao governo, Antônio Gomide, vice, e a Iris Rezende, candidato ao Senado. Quando é que vai acabar? Quando vai ser confirmado ou desmentido isso? Porque desde quando começou a falar sobre essa questão do Júnior Friboi, já existe essa possibilidade. Ninguém confirma, mas ninguém desmente. Eu acho que dentro do PMDB está claro, o Júnior vai ter a possibilidade de se viabilizar e a aposta de meio partido é que ele não vai dar conta de fazer isso, certo? Já falei aqui, é um engano, porque ele é um executivo e pode perfeitamente criar as condições para receber esse apoio, aí sim o problema está criado lá na frente. Ontem eu conversava com o repórter Márcio Gomes, que tem uma cobertura diária da rádio lá em Anápolis, com a posse do César Donizete na presidência do PT, que aconteceu no dia 9, né, no início da semana. E esse lançamento, a chancela do PMDB, a Júnior Friboi, quietou. Antônio Gomide reuniu o secretariado já essa semana,
tem uma outra reunião marcada para sábado, ele já vai anunciar as mudanças que tem que fazer e dá todo o sinal, Antônio Gomide dá todo o sinal que está preocupado hoje única e exclusivamente com a gestão de Anápolis. Não se fala em Anápolis hoje na possibilidade da candidatura de Antônio Gomide ao governo. O que é mais correto, né? Porque Porque atende o roteiro, a cobrança do PT era justamente uma definição do PMDB. Pelo menos formalmente o PMDB definiu. O nome que nós temos para colocar na mesa é Júnior Friboi. Não, e cria uma situação muito bem definida politicamente, porque quando o gestor, o que não aconteceu aqui, quando houve aquele caso da Operação Tarja Preta, que os deputados envolvidos deveriam ir a plenário e responder na mesma hora, né? Então criou-se aí um espaço muito grande e deu a possibilidade de várias interpretações ao fato, né? O prefeito já de Anápolis já disse que não, ou seja, nesse processo ele não embarca, então dá uma garantia política e até para o cidadão. Ele não declarou isso, mas ele está agindo no sentido de que não tem essa pretensão hoje. Então, até mesmo foi convidado para algumas reuniões e disse que não ia. Então, ou seja, já é um claro sinal de que ele fica. Está indo cuidar da vida. Exatamente. Está indo cuidar da vida. Muito embora seja aquela coisa. Tem gente no PT que ainda alimenta a esperança de que Júnior não se viabilize e Íris não candidata e abre espaço para o Gomide. Na realidade... Assim como tem gente que está empurrando o Júnior para a luta com a certeza de que ele não vai dar conta. Aí chega na hora do vamos ver, tem que chamar o Íris e botar o Íris no sacrifício de novo. E para terminar, tem uma outra ala que defende uma candidatura do PMDB e do PT para provocar um segundo turno, no segundo turno haver essa união. Mas, como a política é muito dinâmica, né, a gente vai comentando o dia a dia. Obrigado pela presença, Marcelo. Daqui a pouco na 1090, Rádio Verdade. Um abraço a todos os telespectadores. Parabéns pela programação, emissora muito boa e o jornalismo de manhã, na minha opinião, é o melhor que nós temos aqui, dada a forma e principalmente eu quero depois a sua agenda dos seus contatos. Você fala com o senador do Brasil inteiro, você fala com todo mundo. Eu tenho que fazer uma justiça aqui. A minha agenda, a minha participação é muito pequena. A equipe de produção que hoje está comandada pela Neila Santos, pela Luzeni Almeida, que tem hoje a Lélia Brito, a Larissa Araújo e a Diana Pimenta como minhas ponteiras. A gente conversa sobre produção e vai cavando as coisas. E o sucesso vai acontecendo. Obrigado pela participação. Um abraço, até a próxima. O Jornal Argumento está ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até lá.